Então, pessoal, hoje o tema é grupos e agrupamentos sociais. Tá? Voltando aqui ao que eu já tinha dito, vou postar amanhã tanto no grupo do WhatsApp quanto no Google Classroom da sala de vocês, tanto a turma I quanto a turma J. Vou postar esse slide, vou postar essa gravação que eu estou fazendo dessa aula para outras pessoas ou vocês que queiram acessar de novo para entender alguma explicação de novo. E vou postar 3 questões referente ao tema que eu estou passando aqui para vocês hoje. Os grupos sociais. Para a gente entender grupo, é muito simples. A partir do momento que você tem mais de uma pessoa, ou seja, 2 ou mais pessoas interagindo, tendo interação, porque não adianta você ter um grupo, né, você colocar ali 4, 5 pessoas e elas não interagirem. É um grupo, mas não é um grupo social. Para ele ser social, tem que haver interação entre as pessoas que estão participando desse grupo. E eles visam, quando você reúne um grupo, eles querem fazer alguma ação conjunta para chegar a um objetivo comum. Por exemplo, você vai criar um grupo no WhatsApp. Geralmente, quando a gente cria um grupo no WhatsApp, a gente cria com algum objetivo. Pode ser um grupo de trabalho, pode ser um grupo de família, pode ser um grupo lá da sua sala com colegas, um grupo de futebol, um grupo de uma festa de aniversário. Não independe se você participa de algum grupo social no WhatsApp ou você participa pessoalmente de um grupo, de uma reunião, todas elas têm um objetivo comum. Né? Você cria um grupo para ter um objetivo comum. Você não cria um grupo para ficar ali parado, porque se você junta um monte de pessoa numa sala e não tem interação, você tem um grupo, mas você não tem um grupo social. Para ser social, tem que ter interação. Então, essa é a diferença. Grupo é só reunião de pessoas. Grupo social é uma reunião de pessoas havendo interação, conversa, troca de ideias, colocar opiniões, pensamentos, né? Tentar chegar a um objetivo final. Isso é um grupo social. E aí eu falei dos grupos de WhatsApp para citar um exemplo, mas a gente pode colocar como grupos sociais. Eu coloquei alguns dos principais. É um grupo familiar, que se reúne família, ou pai, ou mãe, tia, irmão, primo, e por aí vai. Vicinal, que é de vizinhança, às vezes um bairro, numa rua, você faz um grupo. Né, educativo, que é grupo de escola, geralmente nós temos o nosso grupo, por exemplo, de WhatsApp aqui das turmas da segunda série, né? Tem o grupo religioso, que é igreja ou a religião que você segue, independente se ela tem uma igreja ou outra forma, outro lugar que você celebra. Tem os grupos de lazer. Aí eu coloquei clube, mas aí você inclui em clube de lazer também festas, as chamadas sociais, né? Os profissionais, que são grupos de empresa, grupo político, porque às vezes você se une também para fazer um grupo de um partido político ou de uma ideia, porque vocês defendem um candidato ou um político em comum, ou para reunir a galera para falar sobre a política da sua cidade, do seu bairro e por aí vai. Então, cada grupo social se enquadra num ponto. Esses são os principais. Você tem grupo de tudo quanto é ramificação. Isso aí não importa. Eu só coloquei alguns aqui para vocês entenderem como é que funciona, para elucidar mais ou menos como é que funciona um grupo social. E para o próximo slide aqui, as características de um grupo social. Pluralidade de um indivíduo, ou seja, não dá para fazer um grupo com uma pessoa só. Para ter um grupo, você tem que ter mais de um indivíduo, 2 pelo menos. Uma duplinha, né? Pelo menos. Interação social, que é aquilo que eu falei lá no começo, tem que ter conversa entre os participantes, tem que ter troca de interação, senão é só um grupo, não é grupo social. Objetividade e exterioridade. Quando às vezes uma pessoa entra num grupo que já existe, mas ela tem que entrar e saber qual é o objetivo daquele grupo.
né? E ela pode trazer ideias que ela tinha que ninguém falou. Então, o grupo tem que ter uma objetividade desde o começo. Ah, a gente criou esse grupo para isso. Aí, uma pessoa que entra 10 dias depois, por exemplo, do grupo criado, aí você, como já tem um objetivo, vocês sabem o que querem naquele grupo, fica fácil explicar para a pessoa sobre o que é o grupo. A pessoa, às vezes, de fora, tem uma visão diferente de quem já estava ali e dá aquela ideia ali. Né? Tem o objetivo comum, que é quando um grupo se junta para apenas um objetivo, que é para o bem de todos ali, eles se unem e formam aquele objetivo comum. Tem a consciência grupal, o sentimento de nós, né? Aquela coisa, nós vamos fazer com isso, nós ganhamos com isso, nós precisamos disso, né? Tem que ter aquela consciência. Você não vai falar, eu preciso, ele precisa. Você pode até falar, mas assim de uma outra maneira. Nós precisamos ajudar fulano que está passando fome. Então vamos fazer esse grupo aqui, reunir, juntar donativos, um dinheiro e mandar para aquela pessoa, cesta básica. Aí sim, mas tem que ter uma consciência grupal. O grupo tem que ter coeso, tem que ter uma ideia única de nós, e não de eu, e não de tu. E continuidade. Por exemplo, o grupo ele pode ser indefinido. Você pode criar um grupo e, assim que acabar o objetivo, criarem novos objetivos e continuar com aquele grupo. Ou você pode falar assim, ó, esse grupo eu estou criando para que há 10 dias a gente chegar no objetivo. Depois que a gente chegar no objetivo, vai cada um para o seu lado e acabou o grupo. Tem essas duas maneiras, é a chamada de continuidade. Né? Tem uma certa duração. Ele não pode simplesmente você criar e no dia seguinte acabar com o grupo. Né? Ele tem que ter uma continuidade. Não pode desaparecer facilmente. Alguma dúvida até aqui, pessoal? Tá dando para entender? Bem, continuando aqui, pessoal. Eu perdi minha setinha aqui. Ótimo. Classificação dos grupos sociais. Temos os grupos primários, que é geralmente aquelas pessoas que você tem um acesso mais próximo, mais direto. Ou seja, com a sua família, vizinhos, esse tipo de grupos primários, que é aqueles grupos que você tem um fácil acesso. Secundários, desculpe, são grupos mais complexos, porque às vezes você está num grupo e nem sempre você conhece todo mundo ali, você tem uma facilidade de falar com todo mundo do grupo, né? Mas você conhece algumas pessoas, às vezes é um grupo de igreja, né? É um grupo que pessoas nem sempre estão próximas uma da outra, aí vocês para se conversarem hoje com as mídias aí, com WhatsApp, Facebook, Instagram, esse tipo de grupo torna-se mais fácil de se criar. Então, e tem aqueles grupos que são intermediários, que você mistura tanto primário como secundário. Exemplo, escola. Na escola você tem pessoas que você tem uma facilidade, você já conversa, às vezes é do seu ambiente primário, é um amigo, né, seu, mas também é um colega, e tem outras pessoas que estão ali no seu ambiente escolar, mas às vezes você não tem convívio. Eu tenho certeza que vocês vão para a sala de aula lá de vocês vão lá para o colégio, tem muitas pessoas ali que vocês têm um convívio social e outras não, mas vocês podem se juntar e fazer um grupo social com um objetivo. A escola é muito comum acontecer isso, no trabalho acontece isso muito, tá? Às vezes até em outras áreas também, como em esportes de futebol, né, música, esse tipo de coisa acontece muito quando você forma esses grupos assim. É normal acontecer isso. Agrupamento social, pessoal. Agregados sociais. É uma reunião de pessoas que mantém aquele mínimo de comunicação, né? Por exemplo, uma passeata, né? uma carreata, protestos que vocês vão fazer na rua com aquele objetivo que junta um monte de gente e vocês têm uma pequena comunicação entre si ali naquela multidão. As pessoas sabem o que tem que falar, sabem o que é para ser feito ali, né? Multidão por exemplo,
Às vezes tem aquelas multidões de curiosos, por exemplo, acontece um acidente de carro na BR-040, aí junta aquele monte de gente para ficar vendo ali o que vai acontecer, se a ambulância está chegando, se a polícia vai chegar, o que é. E aí a multidão observando aquilo ali, né? Eles têm um objetivo, é o quê? Se juntar para observar, e aí eles mantêm o mínimo de contato. Aí fulano, ó o que aconteceu, fulano bateu no outro aqui, ó. É esse carro aqui que entrou, fechou o outro bateu de frente e virou um acidente, virou uma loucura. Tem um ali que quebrou o pescoço, desculpa. Então tem aquele mínimo de comunicação e é um grupo de pessoas. Eu coloquei o exemplo do incêndio que acontece também, né? Tem sempre aquele grupo de curiosos, né? Às vezes o marido vai brigar com a mulher, aí eles saem na rua, começa a gritar um com o outro, junta aquele monte de gente e vai lá, todo mundo vê, todo mundo comenta. Às vezes você nunca viu a pessoa ali, mas a pessoa tá do seu lado. Nossa, incrível, né? Como é que pode? Casado e brigando. Quem é que aguenta ficar casado e brigando? E aí você olha pro cara, termina de conversar, depois cada um vai pra sua vida e você nunca mais talvez veja aquela pessoa. Então existe muito isso em multidão. Eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida isso aconteceu com vocês. Na fila de um banco, às vezes o cara que está na frente ou atrás de você vai, ai, essa fila que não anda, que não sei o quê, como é que pode? É um absurdo. 2 pessoas para atender uma fila enorme dessa. E aí depois você nunca mais vai ver aquela pessoa, talvez. Então acontece muito isso em multidão. Isso nós chamamos de agrupamento social. Eu estou falando muito rápido, tá dando para entender, pessoal? Se tiverem dúvidas, podem perguntar aí. E a nossa aula basicamente é isso, pessoal. É sobre grupos sociais. Lembrando, a coisa mais importante a vocês entenderem: diferença de grupo, que é só quando você reúne várias pessoas, e grupo social, que é quando você reúne várias pessoas e há uma interação e um objetivo dessa interação. Isso é grupos normais e grupos sociais. O que nós estamos aprendendo aqui hoje é grupos sociais. Né? Por exemplo, lá na escola tem um grupo e a partir do momento que há uma interação entre esse grupo, torna-se um grupo social. Quando só junta um monte de gente, ninguém fala nada com nada, fica só sentado ali parado, não tem um grupo social, só tem um grupo, né? E aí, pessoal, essa aula eu estou gravando, ela vai ser postada amanhã no Google Classroom, também no WhatsApp aí das turmas de segundo ano. E juntamente com essa aula que eu estou gravando, eu vou mandar os slides que eu passei aqui durante a aula. Quem está chegando aí agora, perdeu muita coisa, não fica preocupado. Amanhã essa gravação vai estar disponível, você pode revê-la toda de novo, totalmente, né? E também vou postar mais 3 questões para vocês responderem. Lembrando que quarta-feira tem a ADI das Ciências Humanas, né, que vai incluir 2 questões de história, 2 questões de geografia, uma de sociologia e uma de filosofia. Né? Vão ser fáceis, vai ser aquele tipo de Google formulário que você responde só precisa assinalar a resposta correta, não tem que escrever, e a partir do momento que você coloca as respostas e já envia, já automaticamente você já está respondido, você já consta como feito ali a ADI, que vai valer nota, né? Você vai ter de quarta a domingo para responder. São 6 questões, bem tranquilo. E aqui, pessoal, eu estou passando para vocês aí as minhas redes sociais, para caso vocês depois queiram entrar em contato comigo, o meu Instagram. Geralmente eu sempre posto stories relacionados à história, à sociologia. O meu WhatsApp aí, caso vocês tenham alguma dúvida, eu posso estar respondendo até em forma de áudio para facilitar aí a compreensão de vocês. E eu vou mandar junto com o slide aqui também os links para vocês, caso vocês tenham interesse. Eu tenho um podcast que fala sobre história e sobre sociologia, vários temas de história e sociologia. Eu tenho aqui o link que acessa o podcast, né, o site do podcast. E se você tem Spotify, tem um link que acessa direto pelo Spotify, ou Deezer, tem um link que acessa direto pelo Deezer, pelo Google Podcasts, ou pelo iTunes, que agora é Apple Podcasts, pessoal.
Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Pode ficar à vontade, pessoal. Quer complementar, falar alguma coisa sobre o conteúdo ou sobre as aulas? Se não, eu vou encerrar aqui, pessoal.